Pessoal, como vocês estão? Agora nós vamos falar sobre organismos procariontes. Falaremos sobre as bactérias e as arqueias. Esses organismos têm um papel ecológico muito importante, também um papel econômico e principalmente um papel sanitário. Quando nós falamos dos seres procariontes, são aqueles que se constituem, ou ele é a própria célula procariótica. Lembrando que quando me refiro ao organismo, eu uso o termo procarionte. Quando eu me refiro à célula, eu digo que ela é procariótica ou procariota. Elas têm algumas diferenças, são células mais simples quando se comparadas com as células eucarióticas. A principal característica de uma célula procariótica é a ausência da membrana nuclear, da carioteca, que individualiza a porção do núcleo celular. Além disso, nós vamos observar a ausência de organelas membranosas e também do relativo tamanho reduzido dessas células quando comparadas com as células eucarióticas. Nós vamos observar também nesse grupo que elas possuem um anel de DNA que não fica associado a proteínas, como nós observamos nas células eucarióticas, as histonas, e esse DNA, o DNA bacteriano, ele se dispõe de uma forma circular, diferente do DNA de células eucarióticas, que eles são lineares, formam os cromossomos. Dessa maneira, quem são as bactérias? O termo bactéria tem origem grega, que significaria bastão. Nós vamos encontrar bactérias em todos os ecossistemas do nosso planeta, tendo uma grande importância, como já disse, na área sanitária, para o meio ambiente e também para a economia. As bactérias, nós conseguimos encontrá-las em qualquer meio, no ambiente marinho, no ambiente dulcícola, isso é, de água doce, no solo, no ar e também no interior de outros organismos. Então as bactérias, elas povoam os mais diversos ambientes. Aqui nós observamos uma placa de Petri com alguns micro-organismos. A importância das bactérias. Se nós pararmos para pensar, todo o processo de decomposição tem uma bactéria envolvida. Então, os ciclos de matéria no nosso planeta dependem de bactérias. E esse processo ele pode ser efetuado tanto de forma aeróbia como de forma anaeróbia. Nós vamos observar também que muitas bactérias, e esse é o ponto que acaba sendo mais lembrado, elas causam doenças aos organismos e também o homem não fica fora deles, né? Em processos industriais, nós temos a utilização de lactobacilos na indústria alimentícia, transformando leite em coalhada, alguns produtos industrializados que nós utilizamos, que tem lactobacilos vivos. No ambiente, novamente, o ciclo do nitrogênio ele é todo mediado por bactérias. Sem elas, nós não teríamos como fixar o nitrogênio atmosférico, elemento esse que é importantíssimo na constituição de proteínas, na constituição dos ácidos nucleicos. E, finalmente, hoje, com o desenvolvimento da engenharia genética e da biotecnologia, a utilização de bactérias na produção de insumos, como a insulina, como o hormônio do crescimento. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar diferentes formas de bactérias. É um universo muito rico de formas, de variedades estruturais. Abordando a estrutura das bactérias, as bactérias elas são unicelulares, elas podem viver de forma isolada ou também de forma colonial. Nós vamos observar que a estrutura de uma bactéria é muito simples, ela possui a membrana plasmática, o hialoplasma
Ribossomos que existem em todos os tipos de célula, visto que eles são responsáveis pela síntese proteica, e uma molécula de DNA circular. Onde nós encontramos esse material genético, ele é denominado nucleóide. Externamente à membrana plasmática, podemos ter a presença de uma parede celular. É uma estrutura esquelética que tem uma composição química que é exclusiva das bactérias. Também vamos observar, e é comum observar no citoplasma bacteriano, moléculas de DNA que não estão ligadas a esse grande material genético bacteriano. Nós denominamos essas estruturas de plasmídios, e esses plasmídios eles podem ser trocados entre as células. Nós vamos discutir brevemente esse assunto. Como havia dito, algumas bactérias, além da parede bacteriana, existe um envoltório que nós chamamos de cápsula. Essa cápsula, com as diferenças de constituição química, nos levam a ter os diferentes tipos de bactéria. Quem não ouviu dizer de bactérias que são gram-positivas ou gram-negativas? Essas estruturas dão essa diferenciação às bactérias. Como havia dito, que é a parede bacteriana exclusiva das bactérias, a constituição química delas é única, que se chama mureína. Então, nessa imagem, conseguimos observar a estrutura de uma bactéria, mostrando a sua cápsula com a presença de fímbrias, a parede celular. Também temos a membrana plasmática, todo o material concentrado no nucleóide, a presença de ribossomos espalhados pelo citoplasma, e essa célula especificamente possui um grande flagelo. As formas das bactérias são mais diversas, como nós vimos naquela imagem anteriormente. Então aqui nós podemos observar as formas de cocos. Quando os cocos ficam enfileirados, nós temos os streptococcus. Quando eles ficam alinhados de 2 a 2, nós temos os diplococcus. Temos os espirilos, que eles têm a forma de espiral. Voltando nos cocos, quando eles formam aglomerados sem uma forma definida, nós chamamos de estafilococcus. Temos os bacilos. Os bacilos também podem ficar isolados ou alinhados. Temos os vibriões, que lembram o formato de uma vírgula. E apresentamos bactérias que são flageladas, como essa que temos na imagem, e também em certos grupos bacterianos eles podem ter estruturas de resistência, que nós denominamos de esporos bacterianos. Nessa perspectiva, as bactérias também apresentam formas diferentes de nutrição. Há uma diversidade metabólica entre elas. Nós teremos espécies que são heterótrofas e também espécies autótrofas. Heterótrofa é aquela que não tem a capacidade de sintetizar compostos energéticos. Autótrofas são aquelas que conseguem sintetizar esses compostos energéticos. Nas primeiras, que são as heterótrofas, nós temos aquelas que são decompositoras. Essas vão obter o seu material energético da matéria orgânica de outros seres vivos. A digestão desses organismos é extracorpórea. Ainda temos dentro das bactérias autótrofas, nós vamos ter aquelas que utilizam a luz como fonte energética para reações químicas, que são as cianobactérias ou cianofícias, e outras que realizam a quimiossíntese, que ao invés da energia luminosa, se utilizam de energia de compostos inorgânicos, como por exemplo o enxofre. Essas que utilizam enxofre são chamadas de sulfobactérias. As bactérias autótrofas, elas vão sintetizar um composto energético
Porém, para a quebra desse composto energético, é necessário que haja respiração. E dentro do grupo das bactérias, nós vamos observar que existem as duas formas de respiração: a respiração aeróbia, que utiliza o oxigênio como aceptor final do hidrogênio, e também a respiração anaeróbia, em que nós temos a quebra incompleta da glicose, também chamado de fermentação. Em relação à reprodução, as bactérias elas podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que não envolve a variabilidade genética, não é o objetivo dela. Porém, ele é um processo muito rápido e que tem um baixo gasto energético para o organismo. Nós vamos observar que um dos processos é conhecido como bipartição ou cisparidade. É a reprodução mais comum quando nós pensamos em reprodução assexuada. Ocorrerá um processo simples de mitose, em que o DNA bacteriano será duplicado. Essas bactérias vão sofrer uma divisão do seu citoplasma, portanto, uma citocinese, e todo esse processo, desde o início da duplicação do material genético até o final, quando ocorre a citocinese, leva em média 20 minutos. Esse processo, como ele necessita de uma energia, as células bacterianas apresentam dobras da membrana plasmática, que são denominadas mesossomos, que lá encontram-se enzimas que participam do processo de respiração celular aeróbio. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar a bactéria única em A, em B, a duplicação do material genético, em C, já o início da divisão celular, em D, já a formação da parede entre elas, e em E, a separação, a citocinese. Outro processo de reprodução assexuada, ele ocorre em situações ambientais que são extremamente desfavoráveis. Esse tipo de reprodução, a célula, ela vai manter simplesmente as estruturas que são necessárias para a manutenção da sua vida e se torna uma estrutura resistente a essa condição ambiental desfavorável. Nós chamamos esse processo de esporulação. Uma situação que ocorre envolvendo os esporos são os enlatados, que podem, dependendo de como for armazenado, de como ocorrer o processo na indústria, podem ter esporos de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria realizará a fermentação, então a lata fica estufada. Isso pode causar uma doença, que é o botulismo, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar pequenos esporos no conjunto dessas células bacterianas. Já a reprodução assexuada é um mecanismo que vai propiciar um aumento de variabilidade genética. Ah, mas reprodução sexuada não envolve gametas? Nós temos aqui um processo primitivo de reprodução sexuada, não temos gametas ainda. Esse é um processo mais lento e nós vamos ver três maneiras de aumentar a variabilidade genética. Portanto, três mecanismos de reprodução sexuada, que é a conjugação, a transdução e a transformação. A conjugação bacteriana nada mais é do que a troca de fragmentos de material genético de uma bactéria para outra. Aquela que doa teria o papel do macho e aquela que recebe o papel de fêmea. Isso acontece por intermédio de tubos proteicos, de canais proteicos, que são chamados de pili, que as bactérias doadoras do material genético possuem na sua superfície. Então, o material genético vai ser transferido
da bactéria doadora para a receptora, e esse material genético será recombinado com o da célula receptora. E num próximo processo de divisão, como por exemplo, que ela realize uma divisão binária, uma bipartição, as células filhas terão esse material genético que foi recebido. Então nós observamos uma imagem de microscópio eletrônico mostrando essa ligação que permite a troca de material genético entre uma célula bacteriana e outra. Temos a transdução. A transdução, nós vamos ter um intermediário, que nesse caso é um bacteriófago, um vírus que ataca as bactérias. Esse bacteriófago, ele pode, quando ao infectar uma célula bacteriana, reter trechos do material genético dessa célula, que ao infectar uma nova célula, consegue transmitir esse material genético. Se essa célula que recebeu conseguir sobreviver, ela terá no seu material genético trechos do material genético bacteriano, material genético bacteriano daquela bactéria que anteriormente foi parasitada por esse vírus. Então é um processo na qual o vírus nada mais é o vetor, ele que traz o material genético de uma bactéria para a outra. Finalmente, a transformação é a situação em que bactérias absorvem material genético, absorve o DNA, que fica disperso no meio que elas se encontram e serão incorporados. Essa propriedade da célula bacteriana, ela é utilizada pelos cientistas quando eles têm a intenção de introduzir genes de espécies diferentes em células bacterianas. É uma estratégia, é uma técnica de engenharia genética. Portanto, nós teremos bactérias transgênicas. A transgenia bacteriana, ela se utiliza dessa propriedade da transformação. Então, nessa imagem, nós observamos uma célula bacteriana e no seu meio moléculas de DNA livre. Esse material pode ser incorporado ao DNA bacteriano e assim ela vai apresentar novas características genéticas que ela não tinha anteriormente. Além das células bacterianas, quando nós pensamos na classificação desses seres, em 1977 o Carl Woese ele propôs os domínios. Nós temos os reinos, os 5 reinos de Whittaker, porém temos os domínios de Woese. Esses domínios nós temos 3 grupos: bactéria, árquea e eucária. O reino Monera, segundo Woese, ele seria formado por 2 domínios, bactéria e árquea. As características que nós vimos até agora seriam das bactérias. O grupo árquea tem características parecidas com as bactérias, porém apresentam também características semelhantes aos eucariontes, como a sua estrutura de material genético. Nós vamos observar que as árqueas elas não apresentam peptoglicano, que é um composto químico na parede celular. Esse composto químico aparece nas bactérias. Elas têm a capacidade de produzir metano como resíduo metabólico e podem sobreviver em ambientes de condições extremas, tanto que elas são denominadas de extremófilas. Extremo, que já está claro qual a definição, né? Condições que são inóspitas, e fila de filia, de afinidade a essas condições extremas. Então, nós temos 2 imagens aqui mostrando locais que são inóspitos que se encontram esses micro-organismos. Aqui nós temos um local com água extremamente quente, onde somente esses micro-organismos conseguem sobreviver.
Pensando nas doenças causadas pelas bactérias, nós temos aí uma enormidade delas. Pensando nessas doenças, a gente consegue até lembrar da música Pulso dos Titãs, que reflete e fala de sérias doenças. Então, esse quadro aqui seria quase uma música dos Titãs. Então, nós temos desde antraz, botulismo, cárie, coqueluche, febre maculosa, febre tifoide, gonorreia, hanseníase, peste negra, tétano, sífilis, salmonelose, tuberculose, a úlcera. Todas essas doenças são causadas por bactérias. Nós vamos especificar algumas doenças colocando o seu agente etiológico, os sintomas, o tratamento, para que a gente possa entender de uma forma mais clara essas doenças que são mais comuns. A primeira que nós vamos falar é o botulismo. O agente etiológico é o Clostridium botulinum. A transmissão é pela ingestão de alimentos contaminados com a toxina desse micro-organismo. Esses alimentos geralmente são enlatados. Os sintomas, eles bloqueiam os pulsos nervosos, levando o indivíduo à paralisia, e essa paralisia pode paralisar o sistema respiratório, e isso leva o indivíduo à morte. O tratamento é o uso do soro antibotulínico, e a profilaxia é não consumir alimentos em conserva com latas que estejam estufadas, vidros que estejam embaçados ou que o material tenha alteração de cor, de cheiro ou de consistência. Isso já identificaria que o material está em processo de decomposição. Então nós vamos ver um vídeo falando a respeito do botulismo. Alimentos que enriqueçam a alimentação diária é se preocupar com a qualidade dos produtos, principalmente quando se trata de conservas, embutidos, queijos e carnes. Consumidores e estabelecimentos comerciais vêm tomando mais cuidado na hora de vender ou adquirir alimentos embutidos e conservas. O caso vem tomando mais proporção depois que uma mulher morreu em Joinville no último dia 11 com a suspeita de botulismo. Não só eu, mas o povo está cuidando mais de olhar essas validades, né, esses produtos, né, que às vezes o cara ingere, mas não sabe o que está ingerindo, né, porque está acima da validade, está fora da validade, aliás, e é um produto que a gente tem que ter muito cuidado. A alimentação é uma coisa muito séria, né? De acordo com esse infectologista, o botulismo é uma intoxicação grave, causada por uma toxina botulínica, presente em alimentos contaminados e mal conservados. Se não tratada a tempo, pode levar à morte. Os principais são a paralisia. Geralmente essa paralisia ela começa pela face, né? Especialmente o olho. Então a pessoa tem uma queda da pálpebra, então não consegue abrir o olho, né? E começa a ter a visão fica turva, e progressivamente essa paralisia vai indo para o pescoço, para os membros, até que a pessoa pode até morrer por parada da respiração, por paralisia do músculo da respiração, que é o diafragma. Para evitar problemas em Tubarão, a Vigilância Sanitária resolveu intensificar a fiscalização em supermercados e mercearias. O objetivo é retirar de circulação a mortadela da marca Pena Branca, suspeita de contaminação. Nós recebemos orientações da Vigilância Sanitária do Estado sobre a questão dessa suspeita de botulismo, né? E no caso que é sobre a derivada de animais, que é a mortadela Pena Branca, que tem uma data de fabricação, a qual nós já tomamos a providência e já foi retirado da área de venda do mercado. Quando no município de Tubarão, apenas um mercado que tinha esse produto com essa data de fabricação e data de validade. Porém, para evitar qualquer problema e garantir a compra de um produto saudável, siga as orientações. O estado da embalagem, se a embalagem está com um bom estado de conservação, a validade, né? O cheiro do alimento quando ela abre a conserva também é importante. Né? O aspecto visual, se está dentro do aspecto esperado para aquele tipo de alimento, é importante também. E no caso de crianças pequenas, então crianças menores do que 1 ano de idade, é importante também
evitar de se dar o mel, porque o mel pode ser uma fonte, então, também do botulismo alimentar para crianças menores de 1 ano. Outra doença importante é a cólera. O agente etiológico é o Vibrio cholerae, então o cólera é uma doença extremamente grave. A transmissão é feita através da ingestão de água e alimentos que estejam contaminados, geralmente contaminados por origem fecal mesmo. E isso nos leva a ter o tipo de transmissão denominado oral fecal. Sintomas são vômito, diarreia, desidratação e falência renal, podendo chegar até falência renal nos casos mais graves. O tratamento é manter a pessoa hidratada e o uso de antibióticos. A profilaxia é higiene, então a pessoa tratar os doentes para que não tenha contaminação do meio ambiente. Os alimentos devem ser lavados de forma adequada, higienizados de forma adequada, a ingestão somente de água filtrada ou fervida. Então nós vamos ver algumas informações sobre o cólera. Diretamente ligada à higiene, ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A cólera pode matar. Os sintomas mais comuns são diarreia, náusea e vômitos. Isso causa uma série de consequências. A desidratação, que precisa ser tratada rapidamente. O tratamento é baseado na reidratação dos pacientes. A cólera tem cura. E também há formas de se prevenir. As dicas são: lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água. Saiba mais em saude.gov.br/cólera. Outra doença que afeta muito o interior do nosso estado, do estado de São Paulo, é a febre maculosa. A febre maculosa tem como agente etiológico a Rickettsia rickettsii e é transmitido pela picada do carrapato estrela, cujo nome científico, o nome do gênero é Amblyomma. Os principais sintomas são a febre, a dor de cabeça, náusea, vômitos, diarreia, pode causar gangrena, pode, em casos graves, levar à paralisia de membros e também à paralisia respiratória. Se trata com antibióticos e a profilaxia é evitar os locais, principalmente evitar os locais com a existência do carrapato. É uma doença promovida por bactérias e a transmissão necessariamente por carrapatos, popularmente conhecido como carrapato estrela. E quais são os sintomas da doença nos seres humanos? Começa sempre com uma febre intensa e aparecem depois uns pontinhos avermelhados que vão aumentando, formando manchas avermelhadas pelo corpo como um todo. Uma vez que você é parasitado por carrapato, depois de aproximadamente 7 até 9 dias, pode então até a manifestação desses sintomas. Aí sim você deve procurar o médico para que ele faça o primeiro atendimento. Qual a melhor forma de evitar se contaminar? Usando calças compridas, camisetas de manga comprida, roupas sempre claras e calçado fechado. É importante que você faça uma autoinspeção do seu corpo a cada 2 horas
para que, se eventualmente tiver um carrapato parasitando o seu organismo, que você faça a retirada. A hanseníase é uma doença grave, porém ela tem tratamento, mas ela já foi fruto de grande medo para a população humana. Na antiguidade, os chamados leprosos eram isolados, eles tinham o seu corpo deformado e não tinha tratamento. Hoje existe tratamento e as pessoas podem levar uma vida normal, não havendo a necessidade de isolamento das pessoas. O agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A transmissão é através do contato pelas vias aéreas com gotículas de saliva ou secreções nasais da pessoa contaminada. Os sintomas são inicialmente manchas na pele, posteriormente a pessoa vai perdendo a sensibilidade e tendo dormência em algumas partes do corpo, podendo aparecer caroços e inchaços nas regiões afetadas. O tratamento é um antibiótico específico e é um tratamento de longa duração. E é importante que o tratamento seja mantido. A profilaxia são hábitos de higiene e tratamento dos doentes. Há 20 anos, a dona de casa Alessandra descobriu que tinha hanseníase. Na época, ela fez o tratamento para combater a doença, que é causada por uma bactéria. Anos depois vieram as sequelas. A hanseníase atingiu os nervos do pé. Alessandra passou por uma cirurgia e agora luta para recuperar os movimentos. Sempre teve, discriminação quanto a isso, por ser uma doença contagiosa, As pessoas têm o problema e desconhecem que está doente e não se trata, e isso acaba contaminando, muitas outras pessoas. A hanseníase é transmitida de pessoa para pessoa. Ela tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio, como no caso da Nilvânia. Depois do tratamento, eu fui encaminhada porque a minha mãe já estava em Garra. Eu fui encaminhada para o Sara, para fazer fisioterapia, para estar fazendo uma cirurgia, No Distrito Federal, um centro de referência em hanseníase oferece atendimento integrado para os doentes. Pode chegar aqui, vai passar pelo uma enfermeira, um técnico de enfermagem, qualquer profissional, vai avaliar e ver se tem alguma relação com a hanseníase. Se for um caso que pode ser hanseníase, ele é encaminhado para um médico para fazer o diagnóstico e, posteriormente, já inicia todo esse processo de tratamento. Para combater a hanseníase, o Ministério da Saúde destinou 15 milhões e 600 mil reais para financiar ações de vigilância, prevenção e controle da doença. O envio do recurso é parte das medidas adotadas pelo Ministério para eliminar a hanseníase como um problema de saúde pública, para que o registro da doença seja reduzido no Brasil em menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Atualmente, mais de 29 mil pessoas estão em tratamento no país. Em 2002, havia 4,33 registros da doença a cada 10 mil habitantes. Em 2012, o número caiu para 1,51, uma redução de 65% no número de casos. O Ministério da Saúde, além de oferecer gratuitamente em toda a rede pública de saúde o diagnóstico, o tratamento e a medicação, ela é gratuita, ela é doada para estados e municípios no Brasil. A leptospirose é uma doença que tem como agente etiológico a Leptospira interrogans. A transmissão é feita através da pele, com contato com água ou urina contaminada com essa bactéria, ou também pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Essa doença ela pode ser assintomática, então o indivíduo não apresenta nenhum sintoma, ou ela pode apresentar febre alta, dores de cabeça, e também dores musculares, manchas na pele e, em casos mais graves, icterícia, hemorragias e
inclusive insuficiência renal. O tratamento ele é um antibiótico específico para o combate dessa bactéria e é importante que a pessoa que esteja doente tenha um acompanhamento contínuo do volume urinário e também da sua função renal. A profilaxia é o saneamento básico, a água tratada, lavar os alimentos adequadamente, o controle dos roedores, porque os roedores eles são um pool um reservatório natural dessa bactéria, e evitar o contato com água de enchentes. Então esse vídeo vai nos dar algumas informações a respeito da leptospirose. As chuvas não trazem somente refresco para os dias de calor, elas também podem favorecer a proliferação de algumas infecções graves, como a leptospirose. A leptospirose é transmitida pela urina de ratos, bois, porcos, cavalos e outros animais, principalmente por ocasião das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água ou lama pode ser contaminada. A doença, se não for diagnosticada rapidamente, pode se agravar, podendo até matar. Por isso, atenção! Caso note um ou mais desses sinais, procure imediatamente uma unidade de saúde. Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, vômitos, diarreia, tosse, pele e olhos amarelados. Você pode evitar a contaminação da doença com as seguintes medidas de prevenção. Evite o contato com água ou lama de enchentes. Impeça que crianças nadem ou brinquem nessas águas de lama de enchentes. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. Utilize água sanitária para limpar e desinfetar locais e objetos que entrarem em contato com água ou lama contaminada. Acondicione e armazene o lixo adequadamente. Mantenha caixas d'água vedadas e limpas. Não existe vacinação contra a leptospirose para humanos no Brasil, mas o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para saber mais, acesse saude.gov.br/leptospirose. A peste bubônica também é uma doença que tem um marco histórico muito grande no nosso planeta, também chamada de peste bubônica ou peste negra. Essa doença é causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, e ela é transmitida através das picadas de pulgas que se contaminaram com o sangue de roedores ou outros organismos que sejam reservatórios, principalmente os roedores, e também pode ser transmitida pela secreção respiratória dos doentes. Como sintomas, os mais leves, febre alta, calafrios, dores musculares, manchas na pele, e mais graves como a necrose dos membros, falta de ar, e a pessoa começa a ter expectoração sanguinolenta. O tratamento é um antibiótico específico e também são utilizados medicamentos para tratar os sintomas. A profilaxia é tratar os doentes, evitar o contato com esses doentes, o saneamento básico e um controle da população de pulgas e ratos. Então nós estamos vendo um caso que a peste aparecendo novamente nos Estados Unidos. Eles detectaram a presença dessas bactérias em pulgas. Então elas introduzem o micro-organismo na corrente sanguínea, e na história da humanidade, lá no século 14 matou em torno de 50 milhões de pessoas, e outras, e também a China teve o seu momento no século XIX, o Império Bizantino no século VI, mas hoje os antibióticos são extremamente efetivos para o tratamento dessa doença. Então
Nós temos aí alguns reservatórios naturais, como o rato, o coelho, o gato. Então sempre observar nos animais domésticos se eles estão com pulgas, utilizar medicamentos nesses animais para que essas pulgas sejam retiradas e o homem não seja contaminado. A sífilis é conhecida mais como uma doença sexualmente transmissível, é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. A transmissão é por via sexual, sem uso de preservativo, pode ser por transfusão sanguínea e também por via congênita, isto é, de mãe para filho. Essa doença ela tem 3 estágios. A primeira, que existe a formação de uma ferida no local, que se chama cancro duro. Depois de 6 semanas aparece uma febre leve, dores de cabeça, podem os gânglios linfáticos se incharem, então terem ínguas, e a pele vão aparecer manchas avermelhadas nas mãos e nos pés, na sola dos pés e na palma da mão. O terceiro estágio é o mais grave, em que existe dano no sistema nervoso, no coração. O tratamento é feito com o uso de antibiótico específico e a profilaxia é o uso de preservativos, a fiscalização dos bancos de sangue e também o exame das gestantes. Meu nome é Adriana, tenho 29 anos, estou grávida do 5º filho, de um menino. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu procurei a unidade de saúde para fazer meu pré-natal. O pior momento para mim foi quando eu recebi o resultado, que eu estava com a sífilis. Sífilis é uma doença infecto-contagiosa sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. A forma mais frequente de transmissão é a via sexual, mas você pode ter a transmissão também sanguínea, através do sangue, e a transmissão vertical. Durante qualquer período da gravidez e também na hora do parto. Primeiro, pode causar um aborto. Segundo, pode nascer morto o bebê, pode nascer mal formado, mas pode também nascer sem nenhuma característica, mas infectado, daí a sífilis congênita. Uma característica da sífilis é que ela é uma doença silenciosa por longos períodos. O primeiro estágio é uma feridinha, geralmente no órgão sexual, que aí pode ser o pênis, pode ser a parte externa da vagina ou o ânus. É uma úlcera que ela não dói, ela não arde, normalmente não traz sintomas nenhum. E em seguida pode apresentar a parte secundária, que aí é uma reação no corpo inteiro, na pele, com manchas, né, no corpo, na pele e caracteristicamente na palma da mão e na planta dos pés, que também desaparece espontaneamente. E na fase terciária ela se aloja nos diversos órgãos do corpo. O mais grave é que ela pode atingir o coração ou o sistema nervoso central. Adriana, vamos lá. A Adriana, quando chegou, foi acolhida por nós, solicitamos todos os exames, aí foi quando detectamos a doença. Você só precisa se tratar seu parceiro. E agora eu tô tranquila, graças a Deus, ele tá me acompanhando. Acredito que nós dois juntos, a união faz a força, né? Sim. Outra doença conhecida também, causada por bactérias, é o tétano. O tétano é causado pelo agente etiológico, que é o Clostridium tetani. Nós vamos ter aí a penetração ativa de esporos dessas bactérias em cortes, em lesões, em arranhaduras e também a contaminação pelo cordão umbilical, isso com os recém-nascidos. Os sintomas estão relacionados à toxina produzida pelo Clostridium tetani, que ela ataca o sistema nervoso e vai provocar fortes contrações musculares.
O tratamento é a higienização e esterilização dos ferimentos, sedação do paciente quando tem essas contrações musculares e administração do soro antitetânico. É uma doença que aparentemente ela é simples, mas ela tem uma alta taxa de letalidade. A profilaxia é a higienização dos ferimentos e os cuidados com o recém-nascido, além da vacinação. Já ouviu dizer que é perigoso furar o pé em um prego enferrujado por causa do risco de contrair tétano? Sim, isso é perigoso. Mas a bactéria causadora do tétano também pode ser encontrada na terra, em galhos, arbustos, fezes, em poças de água podre, na poeira das ruas e até no trato intestinal dos animais. O contato com essa bactéria causa o que chamamos de tétano acidental. A doença pode atingir qualquer pessoa e tem complicações, podendo levar à morte. A boa notícia é que ela pode ser prevenida com a vacina antitetânica oferecida pelo SUS. Além da vacina, é importante conhecer os sintomas para buscar o mais rápido possível atendimento médico. Os sintomas são espasmos musculares, rigidez de membros, rigidez abdominal, dificuldade de abrir a boca, dores nas costas e nos membros. Sempre que houver lesão da pele ou da mucosa, lave bem o local com água e sabão e depois procure o serviço de saúde mais próximo. Lembre-se de explicar ao profissional de saúde como ocorreu e o que causou a lesão. A tuberculose é uma doença que é o que causa maior morte no nosso planeta. Em média, nós temos mais de 3.500 mortes diárias causadas por tuberculose. O agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, a transmissão é por secreção respiratória dos pacientes. Os sintomas são rápido emagrecimento, febre, dor no peito, fadiga, tosse intensa e escarro contendo sangue. O tratamento é a administração simultânea de 3 tipos de antibióticos. A profilaxia é a vacinação, evitar o contato com os doentes e a pasteurização do leite. A tuberculose é uma doença que é facilmente diagnosticada. A suspeita se faz também por meio de um sintoma bastante comum e bastante fácil de ser identificado pelo próprio paciente, que é a tosse. Então, quando uma pessoa tem tosse por mais de 2 ou 3 semanas, ela deve procurar um serviço de saúde, porque isso pode ser tuberculose. O profissional de saúde, frente a uma pessoa que tem tosse durante todo esse tempo, deve pensar em tuberculose e deve solicitar o teste, que é feito em cima do escarro, em cima do catarro. É um exame bastante simples e ele pode receber a resposta do teste em algumas horas. Toda pessoa que tem tosse por mais de 3 semanas deve ir até uma unidade de saúde referir que tem a tosse. E aí o profissional vai te orientar como você deve recolher o seu catarro, e em cima desse catarro a gente faz o diagnóstico, que, como eu disse antes, é bastante simples. Uma vez diagnosticado, você será incluído no tratamento. O tratamento está todo disponível no SUS. A gente tem 40 mil unidades fazendo o tratamento da tuberculose no país. O acesso, então, hoje ele é um acesso fácil das pessoas que têm tosse, e a gente tem estimulado que profissionais de saúde e a população estejam alertas para esse sintoma e que procurem as unidades de saúde quando apresentarem tosse por mais de 3 semanas. Então é isso aí, pessoal. Nós passamos aí por todas as características das bactérias, das árqueas e das principais doenças. Vou deixar na descrição do vídeo
o link para que vocês possam acessar essa aula lá no Prezi. Um abraço e até a próxima.